tá sem a câmera, sem o microfone. É só sorte a nossa, né, Hipólito? Vamos lá. Labo, aula, contestação, trabalhista. Trabalhista. Oi, tô aqui. Peraí, não Meu coloca o computador nome tá dando todo pau. ainda não, viu, Caroline? Quem colocar o nome vai ter que colocar de novo. Peraí. Aula, contestação, trabalhista, Professor Diego avisou que labo. não vai poder participar da aula. Não vai poder? Não. Labo 4. Labo 4. Ele falou em razão de compromisso familiar. Tá um denúncio ali, mas foi errado. Isso isso que acontece no meu direito. Corretor. Turma 10N. Dia 26/8/2010. Matheus Vídero. Ok, gente? Contestação trabalhista. Labo 4, turma 10AN, dia 26/10/2008. 26/8/2020. Deixa eu colocar aqui. Michele, pode escrever de novo, viu? Aula 3. Pronto. Mostrei já. Olha lá, ó. Todo mundo. Muito bem. Muito bem. Quem escreveu antes, escreve de novo. Vamos lá, gente. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, tivemos aí um bom tempo para todo mundo conseguir conectar. Temos online agora 55 pessoas, uma turma de 63, então um quórum relativamente bom. Tema da aula de hoje, contestação trabalhista. Deixa eu até me ajeitar aqui, que essa aula é empolgante, viu? Essa aula, gente, contestação, é uma aula muito boa. Um tema bom, um tema importante, que a gente precisa trazer as nuances de uma contestação trabalhista. Vocês vão ver as peculiaridades. Eu já vou compartilhar com vocês aqui o esquema da aula, tá? De modo que vocês possam acompanhar não só a minha oratória, mas a minha escrita também, ok? Lembrando Professor, que quem fala, diga, Catiúcia, Catiúcia, o senhor vai compartilhar esse material com a gente? se vocês se comportarem, sim. Tá, obrigada. Se ver que vocês merecem, sim. Ok? Pronto, gente. Vocês conseguem. Consegue aí, Catiúcia, já que você perguntou. Consegue visualizar? Consigo, Catiúcia? consigo. Então, já fique esperto aí. Se não compartilhar, você já tem acesso ao conteúdo, viu? Ok? Deixa de ruindade, professor. Eu Vou tiro print, compartilhar, calma. Como? Que, Jaine? print screen. Print screen, Eu vou Catiúcia. mandar Print no screen. WhatsApp. Boa, a Jaine já deu a solução aí. Print screen, viu? Eu vou passando, enquanto eu vou passando a aula, você vai dando print. Brincadeira, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Bom, então, contestação trabalhista. Aula de hoje, a gente vai ver o que é uma contestação na esfera do direito do trabalho, quando a gente deve apresentar, quais são as nuances e as peculiaridades dessa defesa, como será aí o tópico dessa contestação, como você deve separar em tópicos, como você deve efetivamente, gente, fazer uma contestação trabalhista bem feita, tá? A nossa intenção sempre será a confecção de uma peça bem feita, objetiva, bem escrita, na intenção de convencer cada vez mais o magistrado, tá? Então, eu vou trazer as peculiaridades da peça, claro, trazendo um pouco de experiência prática, já que eu tenho um certo tempo trabalhando nessa área. Então,
não só aquilo que está na CLT e no próprio CPC, eu trago também o que acontece na prática do nosso dia a dia forense, já que a atividade da Justiça do Trabalho ela é muito peculiar. Muitos atos ali são praticados durante a produção de provas orais, tá? E o advogado precisa ter uma atenção especial também nessa fase de produção de prova oral, tá certo? Bom, então vamos lá. Quem cair, ou se eu estiver travando aqui a conexão em algum momento, vocês sinalizam para que eu dê uma pausa e o sistema possa estabilizar, tá certo? Pretendo fazer a explanação da aula em mais ou menos 30 minutos. Então, são 19h30 agora. Pretendo concluir a explanação às 20 horas, tá? Então, um pouco mais aí do que recomenda o próprio CPP. Se eu exceder um pouco, gente, é porque realmente há uma necessidade. Mas, havendo a necessidade de pausa, vocês também me sinalizam que eu pauso a nossa aula e vocês fazem o que vocês quiserem, beber uma água, enfim. Bom, a primeira observação que eu trago acerca da nossa peça processual é que a contestação trabalhista, gente, pode ser produzida oralmente. Então, base da nossa aula de hoje, embora a gente vá aprender a confeccionar uma contestação escrita, é preciso que vocês saibam que a mesma poderá ser feita oralmente no dia da audiência, tá certo? Então, primeira peculiaridade que a gente tem em relação ao direito do trabalho, em relação a essa defesa processual. Outra observação que eu trago é que a contestação trabalhista é uma das peças mais importantes de defesa do reclamado, tá? Então, já partindo para a definição da contestação trabalhista, é uma das modalidades de resposta do réu. Eu julgo, inclusive, uma das mais importantes, se não a mais importante, tá? Então, há outras possibilidades de defesa do réu, como embargos à execução, embargos e outras peças processuais que são inerentes também à defesa, como impugnação, etc, etc. Mas a contestação, gente, eu julgo como uma das mais importantes, se não for a mais importante, até porque é a peça que visa rebater aquelas alegações trazidas pelo reclamante na sua peça inaugural. Bom, dito isto, que a contestação trabalhista é uma das principais defesas do réu, uma das principais modalidades de defesa, é preciso que você tenha uma atenção especial em relação a essa peça. Ora, por ser uma peça de defesa, toda a cautela e todo cuidado na elaboração da mesma ainda é pouco, porque o que passar desapercebido, o que efetivamente essa contestação não atacar da peça inicial, poderá ser presumido como verdadeiro, tá? Então, o que efetivamente você, enquanto advogado, enquanto advogada de uma empresa que sofreu um processo trabalhista, ao elaborar essa contestação, o que você não tiver atenção e não rebater efetivamente da inicial trabalhista, poderá presumir como verdade, poderá considerar uma confissão ficta e o seu cliente, a empresa reclamada, vir a ser condenada por uma ausência de defesa específica a determinado ponto. Bom, qual a fundamentação legal, gente, da contestação trabalhista? Vocês vão ver na própria CLT, bem como no CPC, ou seja, no Código de Processo Civil também, subsidiariamente, é claro. Então, lá na CLT, vai estar disciplinado no artigo 847 e seguintes da Consolidação da Lei do Trabalho, e no que diz respeito
ao CPC, subsidiariamente, artigos 336 e seguintes. Bom, chamo a atenção de vocês em que não vai ser sempre que você efetivamente vai conseguir apresentar essa contestação escrita. Pode acontecer, por exemplo, o que me ocorreu um dia. Eu estava numa mesa de audiência, realizando uma audiência de instrução, tá? E, posteriormente, de instrução não, de conciliação, e 2 audiências após a minha, uma parte ia ter audiência naquela mesma vara. E aquela parte, gente, não tinha conhecimento técnico nenhum, era uma empresária leiga, no que diz respeito aos procedimentos trabalhistas, e estava lá pensando que não necessitava de um advogado para uma produção de uma defesa técnica. Então, ela estava aguardando. Quando ela percebeu que ali todas as empresas estavam munidas de seus respectivos procuradores, seus advogados, acabando a minha audiência, ela me chamou e perguntou: doutor, eu vou ter uma audiência daqui a 3 audiências, ou seja, logo após a sua foi a primeira, e eu vi o senhor trabalhando, eu gostaria de saber se eu posso lhe contratar para ser advogado da minha empresa. Gente, obviamente, eu não tinha nenhuma defesa naquele processo pronta, até porque eu estava sendo constituído naquele ato. O que eu fiz? Conversei com a empresária, conversei com a reclamada, para saber do que se tratava o processo. Enquanto ocorriam ali as 2 audiências antes desta, eu tomei parte do que se tratava aquele pedido de reclamação trabalhista, vi que ela tinha razão, na verdade ela tinha todos os comprovantes do pagamento, que aquela pessoa estava ali com um processo aventureiro, tentando aí entrar com ação descabida, e efetivamente, gente, eu apresentei contestação oral. Então, ela me contratou, fui contratado para elaborar essa defesa, e como não havia defesa escrita e não havia tempo hábil para eu poder elaborar essa defesa, fiz a defesa oral. Eu apresentei contestação oral. Então, quando sentei em mesa de audiência, o magistrado perguntou: doutor, cadê a defesa que eu não estou lendo aqui no sistema? Excelência, vou apresentar a defesa oral, porque acabei de ser constituído pela minha cliente, tá? Então, por que eu disse isso? Para vocês entenderem que é perfeitamente possível elaborar uma defesa, uma contestação oral. Deus me livre, professor, não teria paz assim igual a tu. Teria sim, Ana Beatriz. Teria. Gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Você analisando, Ana, como eu analisei, por exemplo, aquele processo, eu tive acesso aos autos, eu li a petição inicial, ela inclusive tinha, o que facilitou bastante eu conhecer do que se tratava, e ali, ainda que momentaneamente, você consegue construir uma tese de defesa. Naquele caso específico, a parte reclamante pedia férias, pedia saldo de salário e pedia 2 salários que não foram pagos. A reclamada tinha todos os comprovantes e me apresentou aqui: doutor, eu paguei as férias dela, eu paguei o salário, eu paguei os 2 últimos salários que ela pleiteia. Então, gente, foi uma defesa que deu para fazer na hora, sem nenhuma necessidade de elaborar uma contestação escrita, tá? Em que pese nós, advogados, preferimos fazer a contestação escrita, dada aí, por exemplo, a possibilidade de você juntar jurisprudência, de você juntar aí alguma doutrina, etc. Na contestação oral, obviamente, pelo princípio da celeridade e oralidade que norteia a justiça do trabalho, você não vai ter como, por exemplo, juntar jurisprudência, doutrina, etc. Mas você consegue fazer uma defesa, assim, bem elaborada, ainda que oralmente, tá? Bom, já me perguntou aqui, Ana Beatriz, se poderia pedir um prazo. Não poderia. A gente vai chegar nesse ponto
da aula de hoje. E o prazo para contestar, já vou adiantar a resposta, é até o dia da audiência. Quem dormiu, o direito não socorre aos que dormem, lembra? Quem dormiu foi a empresária. A reclamada, repete, por favor. Eu disse, Ana, que não, a gente vai chegar nesse ponto da aula do prazo para contestar, mas já lhe adianto que o prazo para contestar é até o dia da audiência inaugural, até o dia da audiência de conciliação. Portanto, eu não podia pedir prazo para apresentar a defesa, porque ali iria precluir o meu direito de contestar, tá certo? O direito não socorre aos que dormem. A reclamada tomou ciência daquela ação, daquela audiência muito tempo atrás, e a reclamada que não tinha ido procurar um advogado, tá? Então ela ia sofrer um ônus de não ter uma defesa técnica em seu processo, tá certo, gente? Então, Ana Beatriz, tem um prazo para apresentar uma defesa posteriormente, porque meu prazo seria aquele dia e aquele momento, ok? Bom, vamos seguir então. Está vendo fundamentação legal da peça, portanto, gente, a própria CLT 847 e o próprio CPC. Bom, deixa eu baixar aqui um pouquinho. O prazo, portanto, para eu poder apresentar essa defesa, vai ser até o dia da audiência inaugural, audiência de conciliação, tá? Bom, posso apresentar essa defesa através até do processo eletrônico, até porque os processos já estão no PJE, tá, gente? Então, as audiências iniciais, a parte reclamante vai protocolar no PJE e lá também você vai apresentar a sua defesa, a sua contestação. Como você tem um prazo para apresentar a defesa até a hora da audiência, eu recomendo sempre que você apresente sua defesa pelo menos um dia antes. Por quê, Matheus? Porque pode acontecer, gente, de no dia da audiência você não conseguir juntar. De algum problema de internet. Nós, advogados, sempre passamos por isso quando a gente deixa para o último dia. É aquela lei de Murphy, né? Quando a gente deixa para a última hora, a gente efetivamente pode não conseguir juntar e se vê naquela situação, tem a defesa pronta, mas não consegue juntar no sistema, tá? E aí, como quando o problema for seu, por conta de sua internet, etc., aí você nada vai poder fazer. Quando o problema é da própria justiça ou do sistema do PJE, você até consegue dar um print, dizer que aquele sistema está fora do ar e pedir ao magistrado, gente, uma concessão de um novo prazo por incompatibilidade do sistema ou pelo sistema estar fora do ar, tá? Mas a regra é que a gente não deixe para o último dia, porque isso pode acontecer. Aí dá aquele medo, o Felipe falou. Dá não, Felipe, você acostuma com o ambiente de audiência, etc. Bom, gente, dito isso, que a petição pode ser protocolada antes da audiência, inclusive eu recomendo que faça um dia antes, o prazo para você apresentar sua contestação vai ser até o dia da audiência. Então, Matheus, quer dizer que se eu estiver defendendo a empresa, que a empresa foi citada para uma audiência de conciliação que vai ocorrer só em dezembro, o meu prazo para contestar vai ser elástico assim, vai ser até dezembro? Perfeitamente. Exatamente isso, gente. Então, como o prazo para você contestar é até o dia da primeira audiência, esqueça aquele prazo lá do CPC de um processo cível, por exemplo, que são 15 dias após a audiência de conciliação. Bom, aqui, o prazo para você contestar vai ser até a primeira audiência, tá? Então, cuidado para não confundir com outros ritos de outros processos. Ok. Dito que o prazo é até o dia da audiência, vamos adentrar agora na elaboração dessa peça propriamente dita. Bom, no momento que você pega um processo trabalhista
trabalhista. Quer chamar sua atenção? Se há alguma hipótese... Travou, professor. Ei, gente. Travou? Travou tudo aí antes do trabalhista. Até o trabalhista, eu acho. Deu uma bugada aí, repete aí. Travou mesmo, cortou só. E agora, estabilizou? Agora sim. Estabilizou agora? A internet está travando. Pronto, então estava... Matheus. Travou onde, Adeline? Sua internet está travando. A cada 10 segundos, sua internet trava. É, professor, É a sua voz está travando direto. Aí me quebra, né? Aí fica... Tá falando isso no tá tudo bem. Aí travando de novo. Parece que já voltou já. Tá falando isso no E aí, vamos dar uma esperada então. Vamos esperar atualizar. É bom que a gente dá uma parecida. Qualquer coisa tu faz uma assíncrona a mais e coloca lá depois pra complementar alguma coisa. Nossa, aí você me quebra, Felipe. Ué, é bom mesmo, moço. É bom ficar quebrado que dorme mais fácil. Já disse ali, não. Tá Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. No caso desse caso prático que o senhor falou, que ocorreu com o senhor, caso ela não conseguisse arrumar um advogado para apresentar a contestação dela, ela teria um prejuízo grande no processo dela? Sim, ela ia ficar sem defesa técnica no processo. E aí o juiz ia fazer o quê? Não ia ter defesa, então o juiz ia marcar a audiência de instrução, e no dia da audiência de instrução, ela não ia mais poder apresentar contestação, tá? O que a gente pode fazer? Ela ia poder até trazer alguma testemunha para o juiz ouvir, mas contestar ela não ia poder. Fazer defesa técnica não ia poder, certo? Ok. Pronto, posso prosseguir então? Parou, trava? Pode. Câmara, podia constituir advogado depois? Podia, Câmara, mas como eu falei para a Bia, o advogado não ia poder juntar a contestação. Podia até acompanhar o processo, mas sem juntar a defesa, porque precluiu o seu direito. Certo? Jaine, tá melhor aí? Tá fluindo? Tá? Tá travando? Tá, pode mandar brasa. Tá travando? Tá bem. Pronto. Ô, professor, Então, vamos lá, vai fazer outra pergunta. No caso, como ela não... Seguindo o exemplo dos colegas aí, que não houve a possibilidade de constituir o advogado para contestação, os fatos alegados na inicial pela autora não poderão ser rebatidos depois, vão ficar como sendo... Perfeitamente. Não poderão ser rebatidos. Agora, o juízo, no momento da instrução, pode até, para que seja uma sentença justa, ele pode até ouvir as partes. Então, pode produzir prova oral, por exemplo, tá? Mas a defesa técnica, ela não vai ter direito mais. Porque ela deixou, né, Lai? Ela foi citada no prazo correto e chegou lá e não apresentou advogado, tá? Então, ela que dormiu, certo? Ela que foi negligente. Então, gente, vamos prosseguir aqui. Se travar, vocês sinalizam, tá? Que aí eu dou uma pausa. Bom, eu estava dizendo que assim que você vai defender a empresa, no momento de elaborar a sua contestação, vocês vão pegar a petição inicial, a reclamação trabalhista e vão analisar toda. Vão analisar a inicial trabalhista, gente, de capa a capa, a contracapa. Então, vocês vão analisar todos os pedidos, toda a petição inicial. Primeira coisa que deverá chamar a atenção de vocês é se é o caso de alguma preliminar. Qualquer preliminar lá estipulada no Código de Processo Civil, artigo 337. Então, por exemplo, incompetência do juízo, tá? Não existiu citação. Então, são várias as hipóteses de preliminares e estão lá entabuladas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, vocês vão ver primeiro, aquele juiz é competente, aquele contrato de trabalho aconteceu naquela cidade em que foi ajuizada a ação,
o reclamante trabalhou ali mesmo, então vocês vão ver se é hipótese de alguma preliminar, tá? Então vocês vão ver lá aquela petição é inapta ou não. Então aquela petição ali pode prosseguir, tem algum vício, minha parte, a empresa que eu defendo é parte legítima para figurar nesse processo, ou seja, aquele funcionário foi contratado por essa empresa para vocês poderem alegar, por exemplo, aí, incompetência do juízo se foi em outro lugar, ou se aquele juízo foi competente e aquela pessoa não trabalhou para aquela empresa, você já arruína, por exemplo, ilegitimidade passiva. Então, são várias as hipóteses de preliminar, tá? Antes de começar a elaborar sua peça, vocês vão ver se cabe alguma dessa preliminar. Ok, gente? Aquele processo já foi julgado, acontece às vezes a parte processa, perde a ação, entra com a nova ação, tentando aí ser julgado por outro juiz. Então, vocês vão analisar se já foi um caso de, por exemplo, uma coisa julgada, uma litispendência, já corre um processo com aquela parte, aquele pedido, aquela causa de pedir. Então, vocês bem conhecem os trâmites aí preliminares arguídos no CPC. Então, vocês vão analisar primeiro se é o caso de arguir alguma preliminar. Pronto. Não sendo o caso, gente, vocês vão partir para a próxima etapa, que pode ser importantíssima para a sua contestação, para que fique bem robusta. Eu costumo separar em tópicos para que fique bem clara essa defesa, tá? Então, analisaram, poxa, não é o caso de eu apresentar nenhuma preliminar. O juiz é competente, as partes são legítimas, a petição não é inepta, então as partes são capazes, realmente minha empresa que foi a contratante. Ok, não existiu nenhuma preliminar. Então vamos passar para a próxima etapa. Depois da preliminar de mérito, vocês vão analisar se é o caso de uma prejudicial de mérito. Existe uma diferença gritante, gente, de preliminar de mérito para prejudicial de mérito. Qual a diferença, Matheus? A preliminar de mérito, você não vai adentrar o mérito daquela discussão, daquela lide. Ou seja, se você arguir em preliminar que já existe coisa julgada em relação àquele processo, que já existe uma litispendência, ou que aquele processo não deve tramitar naquela vara, o que o juiz fará, gente? Arquivará o processo sem resolução do mérito. E aquele reclamante vai ter direito de ajuizar uma nova ação, uma nova reclamação trabalhista. Já na prejudicial de mérito, prejudica o mérito, ou seja, o magistrado encerra aquele processo, porém com resolução do mérito. Ah, Matheus, me dá um exemplo de um prejudicial de mérito. Prescrição bienal, que eu tanto conversei com vocês na aula passada. Então, exemplo, gente, de uma prejudicial de mérito, prescrição, já passando para o nosso próximo tópico da aula. Então, vocês percebem que aquele reclamante foi funcionário da empresa que você advoga. Aquele reclamante trabalhou na empresa de 2010 a 2012, agora em 2020, ele está dando a entrada na ação, gente. Vocês vão dizer, peraí, prejudicial de mérito, prescrição bienal, bem gritante. Então, excelência, esse processo não pode ser procedente, haja vista que existe uma prejudicial de mérito. A prescrição bienal já ocorreu, bem como a prescrição quinquenal. Então, nós teríamos duas prejudiciais de mérito, tanto a prescrição bienal quanto a quinquenal. Ora, 2020, ele só poderia reclamar os últimos 5 anos, seria até 2015. Ele trabalhou até 2012. A quinquenal ele já não teria direito. E na prescrição bienal, 2012 acabou o contrato, ele entrou com a ação em 2020. Espera aí, excelência. Esse processo não deve prosperar, porque ocorreu aqui a prejudicial de mérito, tanto a prescrição bienal quanto a quinquenal.
mas vocês não vão estar satisfeitos com isso. A peça de vocês não vai parar nessa parte da defesa. Vocês vão prosseguir, até porque pode ser que o juiz não reconheça nem a preliminar, nem a prejudicial de mérito, ok? Então, ocorreu a preliminar, vocês arguem a preliminar, por exemplo, processo que já foi julgado, coisa julgada, preliminarmente, excelência ressalta que esse processo já foi julgado, mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedir, e foi julgado improcedente pelo juiz do tal. Ok, coisa julgada, alega-se em preliminar de mérito. Mas vocês vão continuar a defesa de vocês. Caso não seja reconhecida a preliminar, eles vão passar para o próximo tópico da defesa. Caso não seja reconhecida a preliminar, vocês então vão precisar, gente, continuar a defesa de vocês. Então, ao elaborar a defesa, vocês vão esgotar todas as possibilidades de defender o seu cliente. Até porque o primeiro tópico pode não ser aceito, o segundo pode não ser aceito, o terceiro pode ser aceito, e assim sucessivamente, ok? Então, não caiam na besteira que muitos colegas advogados fazem, de pensar assim, prejudicial de mérito, prescrição bienal, já ocorreu aqui essa prescrição, então já tem mais de 3 anos que acabou o contrato, não vou nem fazer o resto da defesa. Prejudicial de mérito acabou, excelência, tendo em vista que já ocorreu a prescrição bienal, pugna na plena improcedência da ação, pronto. Gente, não façam isso, tá? Eu preciso ensinar vocês a esgotar as possibilidades de defesa. Por mais que nossa defesa precisa ser objetiva, clara, precisa e enxuta, vocês não vão se contentar com a primeira possibilidade de atacar o autor. Até porque sua tese, nesse particular, pode não ser reconhecida. O juiz pode entender, por exemplo, que não houve uma prescrição bienal, já que a empresa não encerrou aquele contrato de trabalho, aquele contrato de trabalho estaria vigente. Então, não fiquem satisfeitos com a possibilidade de esgotar o processo, ou na preliminar, ou na prejudicial de mérito, ou em qualquer ponto da sua defesa. Vocês vão continuar para esgotar todos os pedidos do autor, ok? Bom, teve alguma pergunta no chat aqui? É o tempo que eu respiro. Travou de novo, foi, gente? Não acredito. Travou? Travou, não. Não. É porque a gente está concentrado. Eu já estou traumatizado aqui com esse negócio. Não. A gente avisa, professor. Bom, então vamos lá. Estamos de novo. O juiz pode não reconhecer. O juiz pode não reconhecer a prescrição? Pode também. O juiz não é obrigado a aceitar toda a sua tese. Mas, obviamente, isso vai ser matéria de recurso ordinário, tá? Se o juiz não... Por isso que eu digo que ele tem que continuar a nossa defesa, porque ele pode não reconhecer a prescrição e reconhecer algum ponto do mérito da sua defesa, por exemplo, quando você está lá discutindo o contrato de trabalho. Então, pode sim não reconhecer, o que é um objeto de recurso, claro, mas pode acontecer. Diga, Bia. Eu ia perguntar assim, no caso, quando tem a preliminar, mesmo quando tem a possibilidade de não ser aceita, na mesma peça a gente continua a contestação? Isso. Ou faz em peças separadas, tipo preliminar, e depois você faz a contestação? Continua a defesa, você vai prestar... Né? Isso, é isso que eu estou dizendo a vocês. Tem advogado, Bia, tem advogado que pensa assim, não, esse processo é coisa julgada, não tem como o juiz não reconhecer essa preliminar. Então, alega, excelência, esse processo já foi julgado, tal, e acaba a defesa dele bem enxuta, bem simplória, e aí acreditando. E se o juiz não entender que houve aquela preliminar, cadê o próximo ponto da sua defesa? Cadê que você não entrou no mérito? Vai precluir seu direito e o que foi dito pelo reclamante vai considerar verdade. Entendi. Certo, Bia? Entendi. Então você alega, ainda que seja gritante a preliminar, gente, ainda que a prescrição seja gritante, bem latente, vocês continuam a defesa de vocês, pelo amor de Deus. Ok. Porque aquela tese pode não ser aceita pelo magistrado e vocês precisam continuar defendendo o cliente naquela mesma peça, tá, Bia? Não em peça, a mesma peça. Bom, gente. Entendi. Aí, Bia, você vai separar em tópicos, tá?
Então, por exemplo, começou a contestação, a gente vai ver aqui, começou a contestação, você vai qualificar a empresa, depois você vai qualificar a parte autora, reclamante, depois você vai pedir aí, se for o caso, assistência judiciária gratuita, depois você vai adentrar nas questões das preliminares. Então, das preliminares, se tiver alguma preliminar, você vai alegar qual é a preliminar que existe. Se não existir preliminar, das prejudiciais de mérito. Vocês vão alegar, se vocês vão fazer, Bia, bem detalhado, tópico por tópico, para que sua defesa fique clara, fique de fácil compreensão. Tá certo? Bom, Ok. então, passando, Bia, para a próxima etapa, chega o momento da nossa peça de a gente impugnar especificamente cada ponto da reclamação trabalhista da petição inicial. Bom, depois que a gente argue lá as prejudiciais de mérito, prescrição ou decadência, a gente passa para a próxima etapa da nossa defesa, para que fique uma defesa boa. Próxima etapa seria impugnar especificamente ponto a ponto. Ah, Matheus, seja mais claro. O que é isso, impugnar especificamente ponto a ponto? Bia, vamos supor que Vinícius esteja entrando com processo de reclamação trabalhista, tá? Meu aluno aqui, Felipe Teixeira, é o advogado. Então, Felipe vai apresentar a contestação. O que Felipe vai fazer? Depois desses tópicos que a gente já estudou, preliminar, prejudicial de mérito, separem, viu, gente? Preliminar é diferente de prejudicial de mérito. Tem muito advogado que coloca lá prescrição como preliminar. Vocês não vão fazer isso. Vocês foram meus alunos. Preliminar, preliminar, prejudicial, prejudicial. Já mostrei para vocês que existe uma diferença gritante. Uma entra no mérito, outra não. Uma, o reclamante poderá ajuizar uma nova ação. A outra, na prejudicial de mérito, o máximo que o reclamante vai poder é recorrer daquela decisão. Tá? Ele não vai poder entrar com um novo processo. Então, Matheus Vider, um dos professores mais bacanas e inteligentes da FG. Aí sim. Muito obrigado, Cleiton. Uma pausa satisfatória. Eu pausei desde a hora que eu li, meu filho. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, gente, o que acontece? Ô, professor, peraí, antes de você prosseguir, você falou para separar a prejudicial do quê? Da preliminar. Lai, preliminar e prejudicial. Muitos colegas advogados colocam como um pacote só, tá? E falam lá, Lai, das preliminares. Esse processo está prescrito, ou seja, Lai, ele está em preliminar discutindo uma prejudicial de mérito. Preliminar é uma coisa, artigo 337, CPC, o magistrado nem vai adentrar o mérito. Prejudicial de mérito, o magistrado, ele adentra o mérito, ele julga com resolução do mérito. Então, não coloquem tudo no mesmo pacote. Tá, gente? Separem bonitinho, o magistrado vai ver que você conhece. Poxa, esse advogado aqui é preparado. Essa advogada é preparada. Ela separou bem a preliminar de mérito da prejudicial de mérito. Então, prejudicial de mérito, prescrição ou decadência, tá? Se vocês forem arguir, separem da preliminar, pelo amor de Deus. Bom, gente, então, dito isso, no momento que Felipe Teixeira, meu aluno, for apresentar defesa naquele processo, o que Felipe vai fazer? Vai pegar a inicial, gente, e vai analisar ponto a ponto. Por exemplo, o reclamante pediu aqui FGTS, o reclamante pediu aqui saldo de salário do mês de junho, o reclamante pediu aqui saldo de salário de julho, disse que não foi pago nem junho nem julho, o reclamante pediu aqui 13º salário, disse que não foi pago, o reclamante pediu aqui férias, disse que não recebeu as férias. Ou seja, Felipe Teixeira vai analisar a petição inicial e vai separar ponto a ponto. Porque, gente, aqui na Justiça do Trabalho, você não pode apresentar uma contestação genérica.
a contestação deve ser pontual, específica, rebatendo ponto a ponto. O que é que eu faço nas minhas defesas, na minha contestação? Eu separo tópico por tópico do que o reclamante está pedindo. Então, peraí. Reclamante está pedindo FGTS? Do FGTS. Excelência, não deve prosperar o pedido do reclamante em relação ao FGTS, visto que o FGTS está todo depositado, conforme extrato de FGTS anexo. Assim sendo, nada tem a reclamar nesse ponto específico, devendo ser julgado improcedente esse pleito. Pronto, gente. Rebati o FGTS. Próximo tópico, dos saldos de salário de junho e julho. Excelência, de igual sorte, não deve prosperar o pleito de saldo de salário relativo aos meses de junho e julho, visto que, conforme documentos anexos, foram quitados os respectivos salários, como pode se observar através dos contra-cheques devidamente assinados pelo reclamante. Pronto, gente. Rebati outro ponto no mérito da questão. Observem, falei primeiro para vocês da prejudicial de mérito, ou da preliminar de mérito, depois falei do prejudicial de mérito, agora estamos no mérito. Estamos discutindo ponto a ponto se aquele cliente tem direito ou não, se o reclamante pode ter aquela verba ou não. Tá certo? Bom, então, separei o ponto a ponto em relação ao pedido do saldo de salário de junho e julho. Abro outro tópico do 13º salário. Excelência, também não deve prosperar o pleito do 13º salário, visto que a empresa pagou devidamente seu 13º salário nos meses de novembro e dezembro do ano passado, que são os meses que se pagam o 13º salário, primeira parcela em novembro, segunda parcela em dezembro, conforme documentos anexos. Pronto. Combati mais um ponto daquela petição inicial. E assim, gente, eu vou fazer ponto a ponto até concluir, esgotar aqueles pedidos do reclamante no que diz respeito àquela relação empregatícia. Tá certo? Bom, beleza. Acabei aí o meu mérito, acabei tudo que eu rebati em relação ao reclamante. Lembrando que tudo que eu esquecer de rebater presumirá verdade. Então, no exemplo que eu trouxe, se eu nada falasse das férias, rebati a FGTS pontualmente, rebati o saldo de salário no mês de junho e julho, rebati o 13º salário, não falei nada das férias. Nada, esqueci, passei para o próximo ponto da minha defesa. Gente, já era. Não contestei especificamente, não apresentei contraprova e nada falei sobre esse ponto. Férias do reclamante, que ele pediu. Se eu não falei nada, gente, confissão ficta. Estou confessando que a empresa deve. Então, muito cuidado, pelo amor de Deus, com as contestações trabalhistas. O que vocês deixarem de falar, o que vocês deixarem de rebater, presumirão verdades. E o seu cliente vai ter que pagar. Ok? Ficou claro, gente? Bom, por isso que é perigoso você fazer a contestação oral, porque você pode se passar e deixar de rebater um ponto específico. Tá? Em que pese você possa, sim, fazer a sua contestação oral. Se você tiver habilidade para tanto, não teve tempo de fazer aquela defesa, pode fazer oralmente, mas os magistrados não gostam, porque interrompe a pauta dele toda de audiência, e a sua defesa pode, por mais que você esteja preparado, por melhor advogado ou advogada que você seja, gente, pode ter um lapso e você passar de um ponto, tá? Daquela inicial, e não rebater especificamente um pleito. E aí a empresa já era, vai ter que pagar. Você não vai poder arguir isso em recurso depois, ok? Bom, passando... Teve uma pergunta aqui de Hipólito. Esse ponto específico tem que já estar na inicial? Sim, Hipólito. Obviamente, você vai rebater o que está sendo pedido, tá certo?
Então, é até mais fácil você apresentar a defesa do que a inicial, porque na inicial, Hipólito, você está criando aquela tese e você que está elaborando os pedidos. Na contestação, pelo menos, você já sabe o que você tem que rebater. Tá certo? Então, você tem um norte, Hipólito. Qual é o norte da contestação? A inicial. Você lembra quando eu falei que a petição inicial, ela delimita o processo, ela traz balizas de até onde aquele magistrado poderá julgar um processo? Pronto. Já que a inicial traz balizas para até que ponto o magistrado deve julgar aquele processo ou não, a contestação segue essas balizas, tá? Então, o norte vai ser a inicial e a contestação vai rebater aquilo que está sendo pedido na inicial. Ok? Beleza, professor? Ok. Então, Hipólito, acompanha comigo aqui. Gente, querem uma pausa? Tá de boa? Tá tranquilo? Pode seguir, Fala aí. professor. A aula vai até que horas? Segue logo, vai até 8h40. Acaba 8h30, segue. Beleza, então vamos lá. Então, gente, eu havia prometido 30 minutos, mas já passei um pouquinho aqui. Vamos lá, gente. Passando para o próximo ponto, então, da nossa defesa, nossa contestação. Vocês já sabem que a gente deve rebater ponto a ponto, sob pena de aquilo que você não rebater, presumir verdade, tá? Sob pena de confissão. Ora. Oi. Não sei se você respondeu respondeu a pergunta da colega ali. E se, Qual por foi? exemplo, se a empresa estiver mesmo devendo as férias ao empregado, você respondeu? Não, nem vi aqui, peraí. E se, por exemplo, a empresa estiver meio... Tamara tá bem participativa hoje, tô gostando de ver, viu? Gosta de ver trabalho, né, Tamara? E se, por exemplo, a empresa estiver mesmo devendo as férias do empregado? Bom, Tamara, você tem duas opções. Se a empresa realmente estiver devendo, ou você confessa na sua própria defesa, Excelência, em relação ao pleito de férias, esse sim a empresa não pagou porque o reclamante pediu para conceder as férias no outro ano, etc, etc. Então você pode ou reconhecer, até demonstra uma boa-fé processual, tá? Ou você pode simplesmente nada falar, tá? Ou você pode simplesmente nada falar em relação àquele pleito. E aí você vai estar implicitamente reconhecendo. Ok? Por isso que é um perigo você esquecer, porque você está reconhecendo implicitamente. Hipólito, qual é o melhor? Depende. Eu já usei as duas formas em minhas defesas. Algumas eu já assumi o débito, outras eu dei uma de João sem braço. Deixei para ver se o magistrado percebia e julgava, ok? Mas vai depender de sua estratégia processual no caso concreto. Tá bom, gente? Bom, então vamos seguir. Tem muita coisa importante aqui. Então, impugnar especificamente cada ponto. Não deixemos de esquecer que é possível também reconvenção na esfera trabalhista. Então, na Justiça do Trabalho, você pode fazer uso do pedido, que é aquela reconvenção estipulada lá no CPC, tá? No artigo 343. Mateus, me dá um exemplo de uma reconvenção na esfera trabalhista. Como é que eu vou pedir alguma coisa para o reclamante? Não consigo vislumbrar reconvenção no direito do trabalho. Eu criei um exemplo, gente, que vocês vão vislumbrar nitidamente a possibilidade de reconvenção. Você já respondeu. Melhor ainda. O que foi, Mateus? Não, eu só respondi meu irmão que me perguntou alguma coisa aqui. Eu deixei o microfone aberto, desculpa. Então vamos lá. Gente, o que acontece? Vou trazer um exemplo para vocês, que vocês nunca mais vão esquecer como é possível uma reconvenção na esfera trabalhista. Olha só o exemplo que eu criei. Suponhamos, o que é uma reconvenção, gente? É você, no mesmo processo, atacar a outra parte, tá? Então, reclamante entra com ação contra a empresa,
No mesmo processo, a empresa reconvém. Ou seja, a empresa entra com ação Só a contra o questão, funcionário. professor, a questão da reconvenção aí no processo trabalhista previdenciário, ele funciona da mesma forma que no processo civil comum, se você não fizer a reconvenção junto com a contestação, preclui seu prazo de reconvir? Exatamente. Era isso Mesma mesmo que eu queria coisa. saber. Você faz, inclusive, na mesma peça. Como é que Antigamente, chama? quando- Preclusão... Esqueci o nome. Preclusão consumativa. Você não Isso aí, apresentou era esse defesa. nome aí que eu queria saber. Pronto. Então, você não apresentou lá a reconvenção, gente? Antes, Matheus, com o CPC antigo, a reconvenção era num pedido apartado. Era em e peça você, apartada, eu lembro. e você protocolava Hoje junto. você pode fazer na mesma peça, você abre um tópicozinho lá, reconvenção. Exatamente. Na própria peça, depois que você rebate lá os documentos do mérito, aí você abre o tópico da reconvenção. Então, Matheus, eu quero um exemplo de uma reconvenção trabalhista, que eu não consigo visualizar isso. Como a gente vai processar o reclamante. Gente, vou dar um exemplo, vocês nunca mais vão esquecer. Suponhamos que o reclamante trabalhe com o carro da empresa. Pronto. É um representante comercial, vai fazer visitas ao cliente, etc, etc. Aí, um belo dia, o reclamante, bêbado, chega bêbado na empresa, pega o carro da empresa, sai com o carro da empresa sem determinação da empresa e bate o carro. Dá um PT no carro, perda total. Bom, o risco do empreendimento é do empregador. Então, se o funcionário a serviço da empresa está dirigindo o veículo da empresa nas suas condições normais de trabalho e bate o carro, dá um PT, o risco do empreendimento é da empresa. Ok, a empresa tem que pagar. Não importa o funcionário. Agora, se ele agir com dolo ou culpa, quem paga é o empregado. Então, no exemplo que eu trouxe, já para não ter dúvidas, eu disse que o funcionário chegou embriagado, pegou o carro da empresa sem a permissão da empresa, saiu e deu um PT no carro, bateu o carro. Pronto. Nesse caso específico, gente, o reclamante não está agindo a pedido da empresa, agiu de forma negligente, estava bêbado, causou um dano. Ora, suponhamos que o empregador, o gerente, não tivesse gostado nada disso, dessa atitude do funcionário, demite o funcionário. Demite o funcionário, inclusive por justa causa. Quem chegou bêbado na empresa, justa causa, enfim, o funcionário foi demitido, vai ao escritório de advocacia, não fica satisfeito com a sua demissão, e o escritório de advocacia entra com ação contra a empresa. Então, reclamação trabalhista, pedindo danos morais, etc, etc, e pedindo a rescisão contratual do funcionário, que não havia sido pago. Gente, suponhamos que a empresa fez tudo correto, registrou o acidente, então tem um boletim de ocorrência, o boletim ficou constatado que aquele empregado estava bêbado, ele fez exame lá na delegacia, e etc, etc. A empresa fez o orçamento do conserto do carro numa empresa idônea e apurou-se que foi PT e que o débito para reconstituir o carro seria 50 mil reais. Bom, olha que interessante, caso que eu trago para vocês. Vocês são contratados para defender a empresa. Claro que na contestação de vocês não vão rebater todos os pontos do pedido do reclamante, como também, gente, vocês vão apresentar uma reconvenção e vão abrir um tópico e vão dizer: Excelência, em verdade, quem deve à empresa é o reclamante, não... Professor. Oi. Diga, Catiúcia. Está travando, professor. Ah, não acredito. Eu não sei se é a minha internet aqui, mas Pedro Ian também falou que está travando para ele. Ué, para mim agora não travou, não. Aqui no meu não travou, Pra mim não. tá normal. Tá normal, pai Hipólito. Palaiana.
Agora travou. Deu uma travadinha, mas já faz um tempinho. Agora tá normal. Aqui tá Justamente agora que você parou, travou. Agora travou. Então vou esperar que eu tô me empolgando aqui nesse ponto. Agora destravou. Ô, professor, tira um pouco do dinheiro do bolso, vamos aumentar a internet aí. Rapaz, eu tô em Salvador aqui, a internet aqui é a top das galáxias. Eu não entendi Agora também. travou, foi tudo. Aí, ó. Tá vendo? Aí é barril. Vou esperar um pouquinho aí. Porque eu tô empolgado. Essa aula de contestação me empolga. E aí, melhorou? Edmilson tá com a cara de bêbado também. Tá, mas aí também, né, professor? Nayara Criança Alves Cândido. Melhorou aqui. E aí, posso seguir? Vocês vão dizer. Chamou de mão de vaca. Foi mesmo, Tamara. Que folgado esse cara, viu? Edmilson. Posso seguir? Pode. Pode? Pronto. Travou. Pode seguir, professor. Gente, que é isso? Poderia seguir se não tivesse travado, né? Só foi falar, o trem travou tudo agora. Cancela. Professor, acho que é melhor o senhor suspender um pouco a questão de transmissão de tela aí. E se for o caso, quem tiver com a câmera aberta, podia fechar a câmera para ver se dá uma minimizada aí na questão da utilização de internet. Quem faz isso dá certo, viu? Desliga as câmeras aí, galera. Eu tô pondo tela aqui para ver se silencia. E travou você bem na pose. Foi mesmo? Aperta o reset. Agora eu não sei se foi fácil. Desliga só sua câmera, professor. Deixa a tela. Tem nada a ver, não. Professor, eu acho que a nossa ambiental e tá... Agora travou. Aí a professora tudo. pediu para todo mundo desligar as câmeras e melhorou. Pronto, então todo mundo desliga as câmeras aí. Por favor. Todo mundo Desliga essa as câmera, câmeras. Luan, seu feio. Todo mundo desliga. Sai de mim, Edmilson, meu Deus. Ai, que delícia. Todo mundo desliga as câmeras aí, para ver se melhora. Vocês são tudo corintianos sem Bora, se câmera desligada. Ei, ué. Xinguei sua mãe? Você tá falando assim comigo? Bora, gente, bora. E agora, destravou? Travou, professor. Bufo, querida, destrava. Bora, Bahia. Bora. Porque as outras aulas tá aqui, professor. O que, Jaine? Isso aí é coisa só terapeutando, que as outras aulas que assisti não estavam com isso. Destravou já, professor. Não sei o que é isso, não. Tem que tomar café. Dá segmento, Vamos seguir, então. Vamos seguir, pelo amor de Deus. Bom, gente, então... Eu já até me perdi onde que eu estava. Estava onde aí? Laiana, Adeline, Alisson. Estava dando exemplo do empregado que bateu o carro bêbado. Pronto. Você ia falar a parte da reconvenção. Parou na parte que chega na ação trabalhista, que o empregado entra com a ação para poder pedir o valor, né, de volta do trabalho, só que aí o cara vai ruir na reconvenção, que ele não tem direito, porque foi ele que causou tudo, e ele teve direito à justa causa na demissão, mais ou menos isso. E travou. Aí não precisa falar mais nada, já falou tudo. Continue, Jaine, vai. Vai, Jaine, continue. Oi. Não seria melhor o senhor gravar uma aula com o restante do conteúdo? Porque senão vai ficar interrompendo muito a nossa compreensão. É verdade. Mas dá no mesmo, sabe por quê? Como
como vai ficar gravado aqui, já estou gravando conteúdo, é só vocês assistirem depois. Mas vai ficar ruim, porque depois, quando a gente for assistir, vai ficar cortado também. A gente vai ter que estar sempre adiantando um pouco. Pode perder alguma coisa. Na minha opinião, mas já tá tranquilo, já dá para seguir. Falta muito conteúdo, professor? Oi? Não, falta muito não. Só a reconvenção e os pedidos. Por que não tenta sair? Professor, depois você manda o áudio no WhatsApp só para frisar. Parece que a NET de Salvador não é das melhores. Não, é muita não. gente. É do... Vamos lá, gente. Continua. Vamos lá. Cátia, qualquer coisa eu gravo um áudio de novo. Eu gravo um vídeo de novo. A intenção é que vocês aprendam, tá? Então, se ficar ruim, eu gravo de novo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, ao final aqui, caso vocês estiverem aí apresentando essa contestação, obviamente vocês vão arguir em reconvenção que, na verdade, gente, o reclamante que deve à empresa. Então, vocês vão abrir lá na contestação o tópico da reconvenção. Excelência, em verdade, quem deve à empresa é o reclamante e não a empresa deve ao próprio. Por que, excelência? Porque houve uma colisão de um veículo por culpa do reclamante que estava embriagado e causou um dano de R$50 mil à empresa. Conforme documentos anexos, pode se comprovar através do boletim de ocorrência, do exame realizado no reclamante e também do orçamento do conserto do veículo. Então, vocês vão formular aí um pedido e vão abrir um tópico de reconvenção. Na própria contestação, olha que interessante, na própria contestação, vocês vão requerer que o reclamante que pague a empresa, e não que a empresa pague ao reclamante aquele processo trabalhista, ok? Bom, depois da reconvenção, a reconvenção lá tem o artigo 343 do CPC, que fundamenta, tá? E aí, gente, depois da reconvenção, a gente vem para o final da nossa peça, que é um ponto em que vocês vão formular as provas que você pretende produzir. Por exemplo, suponhamos que você, empresa, vai requerer, no exemplo que eu trouxe, vai requerer uma perícia no automóvel para comprovar que houve uma negligência por parte do reclamante. Então, vocês, além das provas que vocês já têm produzidas, que vocês, se vocês não apresentarem na contestação, vai precluir seu direito, vocês vão também formular o pedido para a elaboração das provas que dependem de autorização judicial. Por exemplo, a elaboração de uma perícia, etc, etc. Ok? Ou produção de uma prova testemunhal, ou seja lá qual for a prova que você pretenda produzir. Ok? Bom, dito isso, depois das provas que você pretende produzir, vocês finalizam a peça, datando, assinando e colocando ali, gente, o local que aquela pessoa está sendo protocolada. Tá? Aquela comarca, no caso de vocês aí, Guanambi, Bahia, e a data do dia do protocolo. Ok? Beleza, gente? Com isso, eu acabo a nossa... Podem ligar as câmeras de vocês. A contestação não tem dos pedidos, não? Tem, dos pedidos. Então, é como eu falei, no final, eu não falei não para vocês abrirem o tópico dos pedidos? Então, no final, lá, depois que você argue lá a reconvenção, aí você cria o tópico, sim, dos pedidos. Se eu não falei, eu me passei. Então, tem, sim, os pedidos, e nos pedidos vocês vão, ponto a ponto, refutar as alegações e os pedidos do reclamante, tá? Então, por exemplo, requer que seja julgado improcedente a presente reclamação trabalhista, mais especificamente no pleito de FGTS, uma vez que o FGTS foi pago, pleito do saldo de salário de junho e julho, uma vez que foram pagos, pleito do 13º já foi pago, conforme documentos já apresentados, e etc, etc, tá? Então, se você pediu algo em reconvenção, requer ainda, excelência, ser julgado procedente o pleito de reconvenção para que o reclamante, ora reconvindo, seja condenado a pagar à empresa o valor de R$50 mil
a título de indenização por dano material por ter causado dano ao patrimônio da empresa. Ok? Pugna por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente depoimento pessoal do reclamante, apresentação de oitiva de testemunhas, que serão enroladas no dia da audiência, e eventuais provas que você pretende produzir, perícias, depoimento de algum profissional, etc, etc. Com isso, gente, vocês conseguem fazer uma contestação muito bem feita. Certo? Espero que tenha sido compreensível para todo mundo, apesar do sistema travar e não ter ajudado em algumas ocasiões. E nesse momento, gente, estou aqui para qualquer pergunta, dúvida, questionamento, crítica e etc. Vamos lá? Thalisson, Jaine, Laiana, Bia, alguma dúvida? Ficou clara a aula? Contestação? Para mim está claro, professor. Diga, Jaine. Eu acho que sim. Se tiver dúvida, surgirão depois, na hora da prova. Aula perfeita, como sempre. Obrigado, Lai. Tudo certo. Nayara, Professor. Beleza. Boa noite, Tâmara. Oi. Diga, Cátia. Eu tenho uma pergunta. Quando se trata, professor, de despedida arbitrária, o ônus da prova cabe à parte, ao reclamante ou ao reclamado? Depende. Qual a despedida arbitrária? Por justa causa, se fala? Se tiver alegando... Justa causa, por exemplo? Não entendi. Uma justa causa, por exemplo? Bom, se a empresa demite por justa causa, a empresa, obviamente, vai ter que comprovar as razões da justa causa, tá? Então, o funcionário que for demitido por justa causa, ele vai poder ajuizar uma ação trabalhista para tentar reverter aquela demissão por justa causa. Ao protocolar, gente, ao dar entrada, Cátia, no pedido, na reclamação trabalhista, ele vai ter que trazer as provas. Lembra-se, ao autor incoube as provas do seu direito, que constituem seu direito, e ao réu, imperativa, modificativa dos seus direitos, não é isso? Então, cara, o que acontece? Aquele reclamante que está alegando que foi demitido por justa causa, ele vai fazer as provas, vai elaborar as provas de que aquela demissão não deveria ter sido por justa causa. Então, por exemplo, um funcionário que é demitido por justa causa por ter xingado o patrão, tá? Uma das causas de demissão de justa causa, uma das possibilidades, é quando aquele indivíduo discute ou com o patrão, ou com algum colega de trabalho, briga efetivamente no ambiente do trabalho. Bom, suponhamos que não tenha ocorrido isso, que ele não tenha brigado com seu patrão, nem discutido com seu patrão, e a empresa o demita por justa causa. Claro que ao ajuizar a ação trabalhista, arguindo que aquela demissão não deveria ter sido por justa causa, o reclamante vai fazer prova. Como que o reclamante vai fazer a prova, Cátia? Apresentando testemunhas. Então, a testemunha vai dizer, não houve nenhuma briga aqui no ambiente de trabalho. Ele não xingou o patrão, etc. E caberá à empresa, Cátia, na sua contestação, fazer a prova das suas alegações. Então, houve sim a justa causa, conforme filmagem da câmera do ambiente de trabalho, conforme a câmera do celular do reclamado que filmou a agressão do reclamante, que filmou quando o reclamante se exaltou, quando xingou e veio para ver de fato do seu gerente, etc, etc. Então, ao autor caberá as provas constitutivas do seu direito e ao réu imperativa, modificativa e restritiva do direito do autor. Tá certo? Então, ônus da prova do reclamante, quando ele alegar que não houve justa causa, e do reclamado, quando quiser manter aquela decisão por justa causa, aquela demissão por justa causa. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. De nada. E aí, gente? Tudo claro? Adeline, ficou clara a aula? Claro que o sol.
Mais claro que o sol, Felipe? Meu Deus. Beleza, tudo ok. Caroline Donato. Então, acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Que horas é a outra aula, gente? Que eu tenho aula agora e eu não sei a hora que começa. Começa às 9, professor. Ah, 9, então tem 30 minutos ainda, de boa. Eu já tô dormindo. Traz camarão daí pra mãe fazer um caruru. E sua mãe vai fazer caruru mesmo, pô? Sua mãe é de onde? Nossa, sua mãe não quer fazer um vatapá ao invés de fazer um caruru, não, que eu vou também. Deixa eu parar de gravar aqui, agora que a gente começa a resenha. Peraí. Que a gente fala do caruru da mãe de Pote. Interromper.